Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast, o podcast do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E eu sou a Nayara Mota e eu estou aqui com um convidado muito especial. Pyong Lee, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês no Instituto Êxito, no Êxito Cast. Que legal. E obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a eu por ter aceitado, né? Sua agenda é tão corrida, então muito obrigada mais uma vez, viu, Pyong? Isso, eu sempre fico muito feliz de participar das coisas do Êxito. Legal. E para falar de um assunto tão importante, né, que é diversidade, inclusão. Verdade. Né? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vou fazer uma pergunta assim, bem filosófica. Quem é Pyong Lee? Quem sou eu? Quem é você? Vixe, pergunta bem complexa. Não, já para começar assim mesmo. Que depende de quem e quando me conhece. Entendi. Porque Pyong Lee é empreendedor. Existem vários papéis, né? Uhum. Então, quem está dentro do meu círculo social mais próximo sabe dos projetos, das empresas, das coisas que eu faço como empreendedor empresário. Uhum. Só que tem gente que me assistiu até hoje lembra como o mágico da Eliana. Então, tem gente que acha que eu sou mágico, só mágico até hoje. Tem gente que acha que eu só faço hipnose. Uhum. Tem gente que conhece só do Big Brother. Sim. Tem gente que acha que eu só danço. Então, assim, tem vários papéis diferentes em vários aspectos, né? Uhum. Já fiz diversas coisas, mas hoje eu me considero mais empresário, empreendedor, mágico, hipnotista, assim, mais essas coisas que me definem. Mas tem outras N coisas que eu não exponho muito nas redes, sabe? Uhum. Então, seja muito bem-vindo, Pyong, Obrigado. Aqui com várias facetas, né? E, Pyong, você trabalha com hipnose, você falou, né? Você tem uma escola também de segredos da mente, não é isso o nome? O Segredos da Mente, ele é um evento. Um evento. A escola é a Escola NOUS. Uhum. Ela é uma escola da mente, né? Focada em saúde mental, bem-estar, performance. Então, tudo que envolve comportamento humano, neurociência, ferramentas, então hipnose, programação neurolinguística, a gente traz o que existe mais avançado para que as pessoas possam se desenvolver dentro dessa área que a gente chama de mente humana. Mente humana. E qual a importância da pessoa aprender como a mente humana funciona? Quais são os benefícios? Na verdade, todos, infinitos, porque a pessoa hoje vive muito na inércia, né? Uhum. Ela vive tipo ao acaso, então é o que é e vai sofrendo. Uhum. Aí imagina quantas coisas que eu poderia estar aqui sofre de ansiedade, baixa autoestima, síndrome do pânico, fobias, fobia de avião, nunca pegou um avião por causa de fobia de barata e desmaia, fobia de sangue, então não pode tirar sangue, fobia de agulha, começa a passar mal, desmaia toda vez. Então olha só, exemplos bobos, até depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, burnout. Então tudo isso é gerado que a pessoa não tem as estratégias ou não sabe como lidar com as coisas da vida. Sim. Então você só conhece, você consegue lidar quando você conhece os processos dentro da sua cabeça, da sua mente. E é complexo falar da mente, porque o cérebro eles estudam, que tem como mapear e estudar. Uhum. E o que é a mente? É a programação, é o programa que roda dentro. Então o cérebro é como se fosse um computador, as peças que a gente compra, né? E vai montando. CPU, placa-mãe, aquilo a gente consegue segurar e ver. Tá. Mas o que está por dentro dele é subjetivo. Então ninguém conhece de fato, né? Algo muito misterioso. Mas hoje a gente tem bastante conhecimentos, modelos que representam, explicam. Então, conhecer a mente humana deveria ser algo básico e fundamental para todos. Para que possam lidar com as emoções, com as estratégias mentais, o que funciona e o que não funciona. Fortalecer a saúde mental, né? Fortalecer a saúde mental para ter o básico do básico, pelo menos. E também ter uma performance, ter bons hábitos, não ficar dependente de vícios, procrastinação. E até para um empreendedor, empresário, ou alguém que queira prosperar em alguma área, a pessoa precisa ter uma mentalidade correta, uma estratégia mental correta para lidar com as coisas, né? Porque tem gente que qualquer coisinha, qualquer problema, explode, desiste. E tem gente que é resiliente, persiste, aprende com os erros. Então existem
tipos de mentalidade, tipos de mente. Então são programas que rodam dentro da nossa cabeça. Tá. Agora existem coisas básicas Uhum. que são do ser humano. E funciona assim. E essas são nossas emoções. Existe um negócio chamado personalidade. Eu sou assim. Então quando eu falo de entender a mente, não é só como ela funciona. É como a sua funciona. Porque cada ser humano é único. Eu falo que cada um tem uma identidade mental como se fosse uma impressão digital. Uhum. Então, cada ser humano é único e tem experiências, vivências e programações únicas. Nenhum ser humano é igual ao outro. Por isso que é você se conhecer. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, conhecer a sua própria mente, é você conhecer a tua personalidade, vai te facilitar a lidar com as coisas. Existe a teoria hoje mais comprovada cientificamente, com maior acerto, né, estatisticamente, é das 5 grandes traços de personalidade. Tá. E dentro dos 5 grandes traços tem 30 facetas. Então você consegue mapear praticamente como o ser humano enxerga e reage ao mundo. Nossa. Entendeu? Uhum. E aí aquilo te ajuda a lidar com os problemas. Aí você saber que as emoções são diferentes sentimentos e que só de você mudar o nome que você dá pro seu sentimento, a reação química do corpo muda. Então, existem diversas estratégias para você lidar com a vida. Só que as pessoas estão sofrendo. Então, conhecer a mente humana deveria ser passo básico desde a infância. Mas Sim. a gente não tem muito disso. Deveria estar na nossa educação básica, por exemplo, né? Na verdade, muita coisa deveria estar na educação básica e não tá, né? A gente não forma um ser humano na escola hoje. Um robô, a gente forma um robô. Basicamente um robô. Um robô. Que aprende a decorar as coisas, repetir as coisas e que nunca vai usar na vida. Sério. E a gente, assim, na Câmara da Diversidade, a gente vê que existem muitas pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, discriminação e são vítimas disso, né? E elas sofrem porque aquilo vai isolando elas, vai deixando elas com muitas inseguranças, com muitas incertezas, né? Elas começam a ter o sentimento de fraqueza, elas começam a se sentir excluídas do resto do mundo, né? Basicamente, resumindo em uma palavra, é o sentimento de rejeição. Um sentimento de rejeição, né? Talvez aquele questionamento, por que aconteceu comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? E olhando para isso que você trouxe, como que essa estratégia poderia contribuir com a vida dessa pessoa que está passando por esses sentimentos neste momento? Então, de novo, quando a gente aprende a lidar com a mente, a gente consegue aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos. E, às vezes, esses problemas que tem podem ter sido gerados desde a infância. Então, esse sentimento de rejeição, de bullying, de rejeição dos pais, abandono dos pais. Então, são N fatores que podem gerar essa sensação, esse sentimento. Tá. Então, cada um vai ter uma história. E hoje, atualmente, a pessoa que está sofrendo isso, ela pode ficar mal. Ela provavelmente reage mal àquilo, porque não é uma coisa agradável, é uma coisa gostosa de se sentir. E, obviamente, quando ela souber lidar com isso internamente, aquilo não vai mais afetar ela. Então, por exemplo, uma coisa... mas exemplos até básicos do dia a dia, por exemplo. O nível de inteligência socioemocional de uma pessoa. Então, você compreender dentro da sua cabeça que, tipo assim, aquela pessoa que faz isso comigo, ela faz porque falta algo nela. Não porque eu sou ou porque eu causo isso, mas aquela pessoa tem falta de algo. Tá. Então, mas e aquela pessoa, ela não influencia, assim, pode ser que seja dentro da família, triste, mas acontece. Mas na maioria dos casos, tipo assim, aquela pessoa externa, ela não muda a sua vida. Ela não influencia a sua vida, a opinião dela não vai mudar seus resultados, ela não agrega, não atrapalha, não faz nada. Só tá atrapalhando essa parte mental porque você tá dando abertura para isso. Então existe uma programação que você cria para você se blindar desse tipo de coisa. De você não ficar mal e você seguir tua vida. Sim. Essa coisa de focar no positivo, de gerar bons relacionamentos. Não, fulano reage assim, tipo, não tá em mim o problema, tá naquela pessoa. E tudo bem, vou seguir minha vida. Eu vou gerar relacionamentos saudáveis. A neurociência mostra que o que mais influencia disparado o nível de felicidade de um ser humano são os relacionamentos. São os relacionamentos. E sabe o mais interessante? Que episódios anteriores do podcast, a gente sempre bate nessa tecla, que o empreendedor, né, ele precisa ter bons relacionamentos ao seu lado
para que ele, naquele momento de incerteza e insegurança, alguém venha e dá um chacoalhão nele e fala assim, olha, acorda pra vida. Ou vamos, acredita em você, né? E aí você tá trazendo isso também. Muitas vezes, na verdade, sempre, né? O meio ambiente, né? As pessoas que a gente convive é o que vai ditar praticamente a sua vida e os resultados. Uhum. Então, quando você tá no meio de pessoas que têm a mentalidade, tipo, fixa, de negatividade, de que nunca viu possibilidades de crescer, empreender, evoluir, você vê que é normal, que as pessoas que crescem, elas vão se afastando de pessoas antigas. Uhum. Mas não é porque elas estão crescendo financeiramente, escolhendo resultado, mas justamente por estarem com outras pessoas, elas estão tendo resultados. Sim. Então você se afasta do ciclo social antigo porque não faz mais sentido, porque aquelas pessoas puxam você para baixo. E é muito mais fácil 5, 10 pessoas te puxarem e arrastarem para baixo do que você arrastar 9, 10 com você. Sim. Porque o meio ambiente, a ecologia que está em volta da gente, ela influencia muito mais do que qualquer outra coisa. Então imagina as pessoas, você tá lá querendo vencer na vida, querendo crescer, evoluir, e todo o restante não quer, tá de boa, tá satisfeito, tá reclamando de segunda-feira, acha que tudo é uma porcaria, acha que tudo é culpa dos outros, é culpa do governo, é culpa do meu pai, da minha mãe. E naquela mentalidade, por mais que você lute, você vai afundar. Sim. Tanto que um dos fatores importantes para eu conseguir, de fato, conquistar as coisas e crescer, evoluir, foi ter saído de casa para morar sozinho. Então, isso foi bem importante, assim, para ter novos ares, conhecer novas pessoas, fazer novos relacionamentos, gerar novos networking. Uhum. Foi fundamental. Mas aí eu volto. A pessoa que está sofrendo disso, ela pode ter sofrido na infância. Uhum. E a primeira e segunda infância é onde ficam os traumas e os aprendizados do cérebro guardados. Isso pode gerar problema quando a pessoa tiver 30, 40, 50 anos. E ela não sabe que a origem está ali. Então a hipnose entra nisso. E a nossa metodologia de terapia, envolvendo vários conceitos e técnicas, ela consegue pegar o passado, presente e futuro, mapear para poder ajudar. E aí vamos supor que a gente não é do passado, e sim do presente. Uhum. No presente, o que vai influenciar é, primeiro, a atitude dela em relação às coisas externas. Tá. Se ela tá absorvendo aquilo, é porque ela tá dando abertura. Uhum. Que aquilo machuca mesmo, porque não deveria acontecer, mas o problema não está em mim, está nas pessoas que praticam esses atos. Sim. Então eu deveria, né, na minha lógica pelo menos, que eu fiz muito disso também, porque na infância, na minha época, ainda era muito... A gente sofreu muito bullying por ser asiático, simplesmente. Sim. Isso estava muito forte nos anos 90, 2000, porque era... Não sei se era recente, mas não era tão recente a vida dos asiáticos, mas a gente lembra muito disso, em todos os lugares. Hoje menos, mas em todos os lugares era piada, xenofóbica, preconceito. Mas não deixava abalar, entendeu? Sim. Eu sempre levei muito leve as coisas. Só que você blinda, então, disso. Se afasta do que faz mal, do ambiente ou das pessoas, principalmente das pessoas. E você vai buscar novos relacionamentos que consigam te fazer bem e te agregar. Certo. Porque aí você só vai mapeando as programações corretas. Tipo assim, beleza, aquelas pessoas não influenciam em nada na minha vida, só me fazem mal, mas não sou eu que sou a pessoa errada. As pessoas que têm algo. E começar a mexer, porque se você tá ruim, sua vida tá sofrendo, e você manter as mesmas coisas, as mesmas pessoas, você tá pedindo pra sofrer, sabe? E às vezes a gente tem um apego, né? A gente, por exemplo, às vezes é uma mãe, às vezes é um pai que tá ali naquela mentalidade de escassez, né? Uma mentalidade fixa que você falou. E a pessoa fala, putz, mas são meus pais. Ah, não, mas tipo assim, eles não têm nem como saber, e não é nem culpa deles. Que eles cresceram e aprenderam dessa forma e absorveram dos avós, dos meus avós. Eles viveram no ambiente daquele jeito. Então, óbvio, eu tive que me afastar para evoluir e crescer, mas não é porque eles são ruins ou eram ruins, é porque simplesmente eu queria e buscava coisas maiores e outras coisas. Sim. Agora, falando nesse quesito também, tipo, se fosse um ambiente de bullying, de preconceito, de discriminação e tudo, para focar, para aprender a colocar o cérebro para focar na solução, deveria só entender os aspectos que de fato fazem mal internamente e externamente o que influencia e mudar isso. Ah, mas eu vou ter que mudar do trabalho porque ou você continua conflito, ou você enfrenta o conflito tipo direto com a pessoa, o que vai gerar provavelmente mais conflitos. Então assim, em vez de esperar uma solução, você pensar para ver quais são as suas prioridades. É a tua saúde mental? Não, para mim é o financeiro. Então, tá, mas
como é que você pode resolver dentro da situação atual sem fazer uma mudança drástica. Sim. Aí precisa conversar com um superior, com uma pessoa que é responsável por tal coisa. Então vai lá e faz. O que pra mim não faz sentido é a pessoa estar num estado de pressão e sofrimento e ela continuar naquilo. Entende? Tá. E muita gente continua, mas não faz sentido. Justamente, ou foca na solução, expõe os fatos para pessoas competentes para que elas possam lidar com aquilo, ou você cria um plano para sair daquela situação, que é simplesmente mudar de ambiente e relacionamento. Tá, que daí já faz toda a diferença na vida dela, né? Já muda tudo. Basicamente, fizeram um teste. Acho que foi um vencedor do Prêmio Nobel. Alguém me falou isso. Só que eu nunca lembro o nome, mas... primeiro que é bíblico, né? Sim. Você andar com as pessoas. Diga-me com quem andas, direito de quem tu és. Aí tem aquela frase famosa que fala que você é a média das 5 pessoas que você convive. Mas por quê? Porque de tanto você conviver e conversar com as pessoas, você vai absorvendo a forma como elas pensam. Então, quando eu tô com 4 empresários conversando, maiores do que eu, você fica absorvendo as estratégias, as histórias, o que elas fizeram, o que tá dando certo, qual é a tendência do mercado, quais são os próximos passos. Se você tá numa roda de amigos que tá estagnado, gosto assim, reclama de tudo, Que é a culpa dos a outros. culpa dos outros. Ah, não dá certo, não tem como fazer isso não, porque o governo, não, porque meu chefe, porque isso, porque aquilo. E você fica só ouvindo porcaria. Você vai alimentando o seu cérebro. Aí vamos por notícia de TV. Assalto, estupro, morte, roubo, desgraça, só isso. Aí você tá alimentando a tua cabeça e tua mente com porcaria. Aí instala o medo na tua cabeça. Então, tipo, tem um medo generalizado de sair na rua, de fazer as coisas. E tudo que você absorve, notícias, redes sociais. E aí você vai alimentando. Tudo que você vai colocando dentro da sua visão, audição, olfato, paladar, tato, isso vai alimentando seu cérebro e sua mente. Tá. Então, obviamente, os resultados. Aí o que eu falei do teste do cara, colocaram um pobre morador de rua no meio de milionários. Depois de anos ele ficou milionário. Agora colocaram um milionário no meio de pobres. O cara ficou pobre. É interessante, né? Não tem como. E para quem está nos ouvindo aqui agora, né, e talvez esteja passando por essa situação em si, né, tá ali meio que se sentindo excluído, com esse sentimento de fraqueza, não consigo sair desse estado. Como que essa pessoa poderia despertar? Eu sei que muito vem da força de vontade dela tipo, mas depende muito do nível que a pessoa tá, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a pessoa ter chegado ao diagnóstico ou problema de depressão por causa de tudo que aconteceu, é uma coisa já subconsciente, é uma coisa dentro que ela não consegue de forma consciente controlar. Entendi. Então, obviamente, uma doença pode ser gerada uma doença e pode piorar por outras coisas. Então, esse tipo de pessoa deveria buscar uma terapia mais rápida, uma ajuda de fato. Agora, se é algo leve, estou sofrendo, isso me estressa, mas eu consigo levantar da cama, consigo seguir minha vida, fazer atividade física, me alimento bem, só passo esse estresse, esse sentimento ruim de rejeição e preconceito, tudo. Aí é essas estratégias que eu falei. É blindar a tua cabeça, entender que, tipo, não vai mudar, que o problema tá na outra pessoa, que você pode mudar de ambiente, de relacionamentos, gerar estratégias novas para sair daquilo. Agora, uma pessoa que está diagnosticada e já está com sintomas como síndrome do pânico, crise de ansiedade, fobia social, uma depressão leve, média, profunda. Então, essas pessoas eu recomendo, assim, que busque ajuda mesmo, sabe? De terapia profissional, para que ela possa aprender também, né? A lidar com aquelas coisas internas. Existem diversos tipos de terapia. Se é algo muito rápido, muito forte, muito grave, eu recomendaria ir primeiro mesmo numa abordagem mais de hipnoterapia, que é uma coisa mais rápida e mais profunda. E também outros profissionais que é uma coisa mais acompanhamento semanal, sabe? Psicólogo. E o psicólogo vai poder dizer melhor se precisa ir até num nível de psiquiatria ou não. Então, existem diversas abordagens. Pode mudar muita coisa quando a pessoa entende algumas coisas, começa a explorar, por exemplo, a pessoa que começa a fazer meditação. Se a pessoa se encontra naquilo, pilates, yoga, ler um livro, fazer alguma atividade, começar um esporte, aquilo pode mudar toda a estrutura cerebral da pessoa. Sim. Entendeu? Já faz toda a diferença, né? Que nem a gente principalmente, tá por exemplo, uma pessoa que não faz atividade física, ela não vê a importância de atividade física, não precisa ser academia, sabe? Outras coisas. Porque a atividade física é um dos tripés da saúde. O tripé da saúde consiste em sono, alimentação e atividade física. Mas a atividade física, ela libera os hormônios. Dos 4 hormônios da felicidade, 3 são liberados na atividade física.
Acho que era dopamina, serotonina e tinha mais um. Mas e é importante para isso, para manutenção do cérebro, dos hormônios da felicidade. Então, funcionarem de forma regular, harmônica, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, só isso já poderia mudar totalmente a vida dela. De começar uma atividade física, uma luta. Porque aí outra coisa, aí você muda o ambiente, aí você se conecta com outras pessoas que estão fazendo aula junto com você, que estão praticando isso com você. Aí você mudou relacionamentos, aí vai mudar seu nível de felicidade. Vai liberar outra química no corpo. É uma escadinha, né? É uma escada, é um ciclo. O subindo. corpo cuida da mente, a mente cuida do corpo. Ah, legal isso. Entendeu? O corpo muda. Mas a parte química pode mudar a sua mentalidade e a forma como você está reagindo e lidando com as coisas. Não é só a mente, assim, eu acredito muito que a mente comanda a maior parte, que ela é muito poderosa, assim. A gente vê cada caso surreal nos últimos anos, tratando, ajudando pessoas. Mas é aquilo, é um conjunto. A gente é um tripé também, um corpo, alma e espírito. Precisa cuidar dos três. Dos três, porque senão você fica Os meio... três. Você fica desequilibrado, desbalanceado. Entendeu? A pessoa que só cuida do corpo, mas a mente não consegue. E a mente tá boa, mas o corpo tá desleixado, cheio de risco de doença, cheio de problema. A química do corpo tá desregulada. Sim. E o espiritual também é um pilar muito importante, mas aí já é um outro assunto. Para um outro episódio de podcast, Pyong. Cada um. Mas então, importante essa questão de cuidar da mente, do corpo, do espírito, para que você consiga aí lidar com tudo que está ao seu redor, né? Importante, se você estiver passando por isso, fundamental que você mude de ambiente, que já vai fazer toda a diferença. Ambiente, relacionamentos. Principalmente relacionamentos. E caso seja um problema muito grave, que tenha um diagnóstico já de alguma doença mesmo, é recomendado terapia direto. Para que possa trazer o mínimo de um equilíbrio, para dali você fazer outras abordagens e outras tentativas. Perfeito. E Pyong, você comentou, né, que você sofreu xenofobia e tudo mais. Você acredita que a inclusão ela é o caminho da inovação? A inclusão de abraçar o que é diferente, abraçar pessoas diferentes, e isso é o caminho para a gente inovar cada vez mais? Para inovação, não sei se seria para inovação a palavra, assim, parando para refletir. Seria, acho que para evolução. Para evolução, né? Para busca da harmonia, evolução, o bem-estar social. Que inovação é um tema já muito diferente, complexo. Não sei se seria bem a palavra, sabe? Agora parando para pensar. Mas de fato, a gente tem uma consciência da inclusão e de ser ensinado na base de que todos somos seres humanos, nascemos iguais, e todos vão morrer um dia. Todos temos sangue vermelho. Todo mundo, na verdade, não existe raça, né? A raça é a raça humana. A gente tem etnias e características diferentes. Mas todos somos exatamente iguais. Com mente, corpo e espírito. Exatamente. Com mente, corpo e espírito. E que vai todo mundo para o mesmo lugar. Eu comentei essa questão da inovação porque é comprovado por alguns estudos, principalmente pela Harvard, que quando a gente tem ambientes mais diversos que, de fato, promovem a inclusão, a chance desse ambiente ser mais inovador, construir soluções mais inovadoras é muito maior, é 33% maior do que ambientes que são mais heterogêneos. Provavelmente pelos mapas mentais diferentes. Isso é importante, isso é um fato. Quanto mais diferente a cultura, características, formação, estudos, língua, gostos... Experiências, histórias, né? O mapa mental é muito diferente de cada pessoa. Então, quando a gente tem vários mapas, a gente consegue enxergar por várias perspectivas. Pensando por esse lado, realmente, provavelmente é um ambiente mais criativo e inovador. Por ter gente diferente de culturas e coisas totalmente diferentes. Então, legal isso. Esse ponto, esse estudo é bem legal. Né? E, bom, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. Mas já? Gente, aqui a gente fica dentro do estúdio aqui gravando, a gente não tem a percepção do tempo passando, né? Não sabe se é dia, se é noite. Exatamente. Pyong, quero te agradecer, mas antes da gente finalizar, a gente tem um ritual aqui
Eita, ritual quadro... é uma palavra bem forte. Vamos ritual. ver. Um hábito de fazer 3 perguntas para você, mas é sobre você mesmo. São perguntas reflexivas e de coração, assim. Tá bom. Tá bom? A primeira pergunta é, se você morresse amanhã, uma suposição, tá? Ai, meu Deus. Se você morresse amanhã... Tá amarrado, em nome de Jesus. Qual impacto social você deixaria para o mundo? Cara, com certeza é a hipnose. É hipnose. É pegar um conhecimento esquecido e largado, que hoje, na verdade, pode trazer solução e resolver o mal do século. Compilar isso, colocar o Brasil no topo do mundo. A gente está em primeiro lugar de 200 países. Em visualizações, em busca, em credibilidade, em busca por formação, profissionais. A gente está em primeiro lugar do mundo quando a gente fala de hipnose. Nossa, Eu comecei a trabalhar em 2016 e 2019 a gente já estava com esse posto. Tipo, em 3 anos. Caramba. Ninguém nunca explorou dessa forma. Então, trazer essa ferramenta à tona, espalhar para um país, podendo, tipo, conectar celebridades, assim, dezenas de celebridades, poder popularizar um termo que era tão sumido, sabe? Misterioso e místico e que eu tinha tanto preconceito. Com certeza esse é o... Nem lembro qual a palavra que ficou na frase, mas... O impacto social. Esse é o impacto, porque vai ajudar... Já ajudou muita gente. Tipo, gente que tinha depressão, fumava crack, queria se suicidar. E ainda vai ajudar muita gente, porque eu já deixei na mão de muitas pessoas. Que bacana. E a segunda pergunta é a seguinte. Qual mensagem as pessoas lembrariam de você? Tem uma frase específica que você fala? Mensagem? Uma frase? Uma frase, uma mensagem, um mantra. Caraca, eu não sou muito... Eu falo tanta coisa, mas não fico repetindo as frases. Tem uma que você falou aqui, né? Que é o corpo cuida da mente e a mente cuida do corpo. Não costumo muito falar essa frase. Vai surgindo dentro de contexto. Agora uma coisa marcante, uma mensagem. Nossa, curioso. Não. Nossa, esse aí. Eu tenho repetido muito. Eu vou falar isso só porque veio na cabeça. Que eu tenho repetido em muitas palestras. Que depois que eu falei uma vez, eu falei, nossa, isso é poderoso. Eu falo que cada decisão que a gente toma, ela molda um pedaço do nosso futuro e de diversas outras pessoas. Uau. Pensa aqui. Eu só fui aprender hipnose porque me contrataram pra divulgar um filme. O filme Truque de Mestre, já viu? Já. Esse filme Truque de Mestre foi feito nos Estados Unidos. Só que se eles não tivessem... Alguém lá tivesse decidido criar um filme daquele jeito, eu jamais teria sido contratado pra descobrir, pra olhar pra hipnose com outros olhos. E se eu não tivesse decidido aprender hipnose, tipo, milhares de pessoas talvez não tivessem sido tratadas nesses últimos anos, resolvido, mudado de carreira. Então tem gente que era banqueiro, gente que era empresário, gente que era de outras áreas, que hoje vive só tratando outras pessoas, o nosso método. Então, cada decisão que eu fui tomando, tipo, eu não teria hipnotizado várias celebridades, Anitta, Eliana, Adriane Galisteu, Celso Portiolli, o Gil do Vigor. Talvez eu não tivesse tido diversas outras coisas na minha vida. Então, isso que eu falo. O impacto que tem a cada decisão que a gente toma, a gente molda e desenha um pedaço do nosso futuro. Só que não só do nosso, mas de muitas outras pessoas que talvez você nunca vai conhecer. Essa realmente... É louco, né? É louco. Louco. E a terceira e última, mas não menos importante, como você gostaria de ser lembrado? Eu? Bilionário, né? Under 30. Cara, gostaria de ser lembrado como alguém que viveu intensamente. Viveu intensamente. Que viveu intensamente, assim, se entregou de corpo e alma pra tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz, eu respirava aquilo, sabe? Na dança, depois a mágica, depois a televisão, quando eu entrei na TV em 2009. Então essa coisa de ser famoso foi uma tarefa, uma missão que eu coloquei em 2009. E eu vivi o caos, né?
abandono de mãe, meu pai morreu 3 anos depois, comecei a trabalhar com 12 anos, herdei 6 dígitos em dívida da minha família, então minha vida começou o caos. Então eu vivia tudo bem intensamente. Sim. E aí alguém que viveu intensamente e fez algo extraordinário, que a gente está construindo agora. Já fiz muita coisa, mas eu acredito que ainda tem muita coisa para fazer. Que bacana, Pyong. Muito obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho da sua história e falar com a gente aí, trazer dicas tão importantes para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas, antes da gente acabar, quem quiser saber mais sobre você, onde pode te encontrar, além daqui do Instituto Êxito? Né? Porque eu faço parte aqui do Instituto, tô nas mentorias, já fiz minha aula, né, à distância, agora vai ter o presencial. Tem curso seu na plataforma? Já tem. Então, Tem um que eu resumo mais e vou mais profundo sobre alguns aspectos da minha história de vida e os aprendizados dela e sobre a questão da mente, da importância. Pra quem quiser saber minhas coisas, tá tudo nas redes sociais, geralmente. Não que eu poste sempre, mas Pyong com Y. Se colocar Pyong com Y em qualquer rede social, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, vai aparecer. E o perfil é verificado em todos. Todos tem o selinho azul, para não confundirem. Perfeito, Pyong. Muito, muito obrigada, Obrigado, viu? Gostei convite, muito do nosso bate-papo. Também gostei bastante. E muito obrigado quem está nos ouvindo aqui. Foi um bate-papo muito gostoso aqui com o Pyong. E se você quer saber mais sobre o Instituto Êxito, acesse o nosso site, que a gente tem uma plataforma de cursos gratuitos e online. Tem mais de 700 cursos lá. Tem um curso do Pyong Lee, tem um curso de graça. Tem um curso de Matheus de Nayara Mota lá também, viu, Pyong? Então vai lá assistir tudo. 700? Nossa, é 700 muita coisa, gente. É muita coisa. E de graça. E de graça, online, tá? Então, muito obrigada pela presença e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo!